inversão da percepção da mudança. Pessoas que matam, ferem, agridem, tumultuam, cria toda uma estrutura desorganizadora, mas permanece nesse nível. Já a pessoa que está predisposta à transformação, ele apenas precisa de alguma coisa que faça ele ter uma visão de maior profundidade a nível de um despertamento pessoal. Então ele interage com segurança neste movimento. Depois de Paulo de Tarso, ele nos traz a visão do próprio Moisés, de Elias e de outros profetas, e de consciência desperta, que é algo muito importante para os dias de hoje. Por quê? Todos nós, vida e construída. Então, o amigo espiritual diz que a gente precisa preceder naturalmente dessa crise, conviver com ela, porque a crise é um remeximento no nosso interno. E às vezes nós não queremos ser mexidos interiormente. Nós temos um esconderijo e nos permitimos ficar nele o tempo que queremos. E como eu estou acomodado àquilo, na hora que a crise me pede um processo de mudança de renovação, eu digo não. E às vezes dizer não, vem uma outra crise mais profunda, porque chega um momento no estágio de evolução espiritual em que estamos, que eu tenho que mudar. Que eu tenho que sair daquele lado. Então ele interage com segurança neste movimento. Depois de Paulo de Tarso, ele nos traz a visão do próprio Moisés, de Elias e de outros profetas, e de consciência desperta, que é algo muito importante para os dias de hoje. Por quê? Todos nós, vida e construída. Então, o amigo espiritual diz que a gente precisa preceder naturalmente dessa crise, conviver com ela, porque a crise é um remeximento no nosso interno. E às vezes nós não queremos ser mexidos interiormente. Nós temos um esconderijo e nos permitimos ficar nele o tempo que queremos. E como eu estou acomodado àquilo, na hora que a crise me pede um processo de mudança de renovação, eu digo não. E às vezes dizer não, vem uma outra crise mais profunda, porque chega um momento no estágio de evolução espiritual em que estamos, que eu tenho que mudar. Que eu tenho que sair daquele patamar acomodado que eu estou. Porque o próximo passo é um passo de maior visão e de maior segurança, mas eu tenho medo. Eu não quero enfrentar, eu não quero dar esse passo. Mas, para aquele que está evoluindo espiritualmente, é inevitável fazer isso. E a pessoa que permanece acomodada dentro desse processo vai sofrer muito mais. Porque existem aqueles que sofrem e não têm ideia de profundidade do sofrimento. Inevitavelmente vai pela dor. Não é um processo de escolha. Eu tenho possibilidade de fazer isso pelo amor.
mas por resistência eu termino sendo empurrado pela dor. E a própria lei do progresso que nós encontramos no livro dos Espíritos diz assim: quem não vai por si mesmo vai de roldão, empurrado. Você já pensou que é você ser conduzido pela massa de qualquer forma e de qualquer jeito para despertar para a realidade? É muito sofrido. Mas as pessoas às vezes se acomodam nisto e sofrem muito, porque não quer sair do processo. Então Deus fala de que essa crise, ela é de uma importância. Minhas amigas e meus amigos, muito boa tarde a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus esteja aqui conosco, presente em nossas vidas, hoje e por todo sempre. Nós temos uma felicidade muito grande de encontrar a própria doutrina espírita, que vem nos esclarecendo muitas e muitas interrogações que acompanhavam a nossa vida. Antes do aparecimento, vocês notaram, estou até com uma parede nos dentes, quase adolescente, né? Então, não faz tanto tempo assim, eu era adolescente e eu tinha muitas interrogações a respeito da vida, da morte, da comunicabilidade com os espíritos, se era verdade ou se era fantasia, todo esse tipo de coisa, mas eu não conseguia respostas, até que aos 16 anos eu me deparei com a doutrina espírita. E comecei a perceber que muitas coisas não precisam ficar envolvidas num véu de mistério, de interrogação, sem possibilidade de investigação. A doutrina espírita inspira e estimula investigação, busca. Onde quer que exista a verdade, pode procurar. A verdade é luz, libertadora. Então, verdade, luz, são ideias que estão muito próximas, iluminadas com a verdade. Encontramos de também, no momento em que conhecemos a doutrina espírita, levar um pouco mais de luz àquele que nos cerca, àquele que está perto de nós. Existem pessoas que começam a ficar um pouco metidas quando conhecem o espiritismo. Sabia disso? A pessoa fica metida, fica assim, ó, eu tenho a verdade. Não sei se aconteceu com alguém aqui. Será que aconteceu com alguém aqui esse tipo de coisa? De achar assim, puxa, a doutrina espírita é tão boa, é tão legal, que ela é a verdade absoluta e aquele que não está comigo, coitado, não sabe nada. É um pobrezinho. Aconteceu isso com alguém aqui? Será que alguém é honesto o suficiente para dizer, eu fiquei metido quando conheci o espiritismo? Eu vou confessar a vocês, eu fiquei metido. Eu fiquei muito metido. Eu fiquei tão metido que aos 16 anos, obtendo tantas informações importantes que me iluminaram a caminhada, que me dispararam vontade de agir, eu comecei a ridicularizar os meus amigos. Sim, porque eu adorava discutir com eles. Eram adolescentes também na minha mesma faixa de idade, alguns católicos, alguns protestantes, e quando eles vinham conversar comigo sobre religião, eu adorava, porque a doutrina me dava tanto suporte filosófico, científico, que na hora de discutir com os pobrezinhos, eles ficavam gaguejando, porque não tinham como ir adiante numa discussão, não tinham argumentos, porque os meus argumentos eram muito mais consolidados, eram muito mais firmes. E aí eu começava a falar com eles sobre as descobertas da ciência, eu começava a falar com eles sobre reencarnação, não apenas no ponto de vista religioso, mas no filosófico, no científico. E como eu estava pensando que numa caminhada de iluminação, eu estivesse realmente absorvendo esta luz. Mas na verdade não. Eu apenas estava conhecendo a superfície.
Eu conhecia a casca, o verniz. Eu estava começando a aprender alguma coisa da doutrina. Mas eu ainda não poderia me dizer alguém que conseguia aquela luz que a doutrina estava me mostrando. Eu falo sobre isso porque depois de algum tempo dentro da doutrina espírita, conheci, como falei, aos 16 para 17 anos, isso já faz um bom tempo. Deixa eu ver quantos. Uma religião do futuro. E a resposta não. É o futuro das religiões. Nós estamos ainda tão carentes de caminhada e de iluminação que não percebemos que para o próprio Espiritismo, esses rótulos, sou espírita, sou católico, sou protestante, sou umbandista, sou budista, não tem importância. A ideia mais forte que a doutrina traz é: seja um homem de bem. Seja um ser para quem o amor, o respeito, a paz são valores importantes no seu dia a dia e são demonstrados pelas suas ações. Faça aquilo que Jesus ensinou. Ame o teu próximo como amas a ti mesmo. Ame a Deus sobre todas as coisas. Faça ao outro aquilo que você gostaria que ele fosse feito. Ou seja, haja com o outro com o mesmo respeito. Aprenda Espiritismo e a minha pergunta é: por que não? Por que uma pessoa que também é católica não poderia aprender um pouco sobre reencarnação, vida após a morte, mediunidade? Eu estou mais firme nesse tipo de pensamento. Nós temos uma responsabilidade em permitir que o pensamento espírita transcenda, saia das casas espíritas, chegue a mais pessoas. Porque dessa forma nós estaremos espalhando luz. Aquele que já chegou ao Espiritismo já conhece essas realidades. Quem sabe já não é o momento agora de nós levarmos. Olha, comece querendo a primeira parte, não é? Porque você já, se você chegar para o sujeito e dizer assim: olha, eu estou querendo namorar com você, mas é só para casar, eu acho que você vai assustar o pobre do rapaz, né? Então comece pela primeira parte, comece namorando, que hoje também não é lá muito fácil não, tem muita gente que só está querendo ficar. Então comece namorando, depois você vai conhecendo um pouco mais, vai ver até se a pessoa é interessante para você se casar. Mas comece devagar. Ela diz: não, mas também tem algumas exigências. Ah, tá. Quais são as suas exigências? Tem que ser bonito. Tem que ser independente financeiramente. Porque ficar pagando lanche todo dia não rola. Não dá. Passear e o sujeito, na hora do você vai colher. Você vai se familiarizar mais. Você vai se vincular mais. Ora, existe então mediunidade, existe vida após a morte, existe uma pluralidade de mundos habitados. A doutrina espírita vai nos dando muita informação segura sobre tudo o que pode nos ajudar no nosso processo de iluminação. Sim. Mas será que tudo isso é uma certeza de que você vai colocar em ação? Ainda não. O que é muito sério para nós, amigos, sejamos espíritas, sejamos simpatizantes do espiritismo ou não tenhamos qualquer religião, não é só você reunir em si cognitivamente, sob o ponto de vista da inteligência, do saber, do conhecimento, informações. Somente isso não vai lhe dar a iluminação que a sua alma anseia, que a sua alma precisa. É preciso colocar tudo isso em prática, em ação. É preciso trazer. Nós somos santos, anjos, mas dentro de casa nós somos terríveis, cruéis, tiranos, malvados, perversos às vezes. E isso é que é muito interessante observar. Ser espírita no centro espírita é muito fácil. Não é não? É uma máscara, é um papel que você coloca como palestrante, como participante dos trabalhos sociais, como médium. São máscaras. Mas ser espírita na vida
no dia a dia, colocar a iluminação que nós recebemos em ação no dia a dia. Este é o grande desafio. É fazer prática a nossa. É muito interessante observar, amigos, que muitos de nós ainda não nos conscientizamos de que o mais importante não é o rótulo que trazemos na testa, mas aquilo que nós fazemos do nosso dia a dia. Eu me lembro, quando falo sobre amor, sobre respeito, sobre atenção, carinho, eu me lembro muito de uma tia minha, já desencarnou há pouco tempo, aos 80 anos. E era uma velhinha muito simpática, muito doce, e com quem eu tinha uma afinidade muito grande. Era como se fosse uma segunda mãe para mim. Ela morava sozinha, nunca teve filhos, nunca se casou. E aos 80 anos ela desencarnou. Vale aqui uma ressalva, que ela desencarnou exatamente como ela pediu a Deus para desencarnar. Ela disse que queria desencarnar sem dar trabalho nenhum para ninguém. E quando a encontramos, ela estava deitadinha na cama dela, como se estivesse dormindo. Parece que alguém deu um estalo e ela saiu. Nenhuma face expressando dor, não estava caída no chão, cobertinha como quem dormia serenamente, com a perninha dela cruzada, como ela sempre gostava de dormir, lá quietinha na cama, coberta, e partiu. E essa minha tia, com quem eu ainda tenho uma grande afinidade, o amor não acaba quando a vida do corpo cessa, ela também nutria por mim um afeto muito grande. E eu me lembro de uma vez em que eu cheguei à casa dela, sempre ia lá, sempre via uma determinada coisa que me chamava a atenção, mas eu nunca me lembrava de perguntar. E uma vez eu perguntei, eu disse: sua tia, eu estou vendo ali na porta, na entrada da sua casa, uma figurinha, Feliz 73. Feliz 1973. Era um bonequinho, assim, parecendo um urso, segurando uma plaquinha, sorrindo, sem aparelho, lógico. Feliz 1973. Aí eu disse para ela: o que é isso? Uma plaquinha, era mais ou menos assim, uma altura de 1 metro do chão. Aí ela falou: ah, meu filho, eu nunca tirei isso daí. Só tia, desde 1973, eu dava virada de 72 para 73, ela nunca tirou essa figurinha aí. Ela: não, porque foi você que colocou aí. Era uma figurinha de um álbum ou de alguma coisa assim. Eu pequenininho, tasquei lá, e ela nunca tirou a figurinha da porta. Aí eu disse: puxa tia, a senhora colocou essa figurinha, ou melhor, eu coloquei essa figurinha aí, a senhora nunca tirou. De 72 para 73, eu devia ter lá meus 6 anos. Opa! De idade, né? Olha, eu abrindo o jogo. E aí, ela disse: eu acho que é uma falta de autoestima muito costumeira em boa parte das pessoas. Mas eu digo, mesmo que você ache que não tem iluminação, ache, faça qualquer coisa que possa ser útil para alguém. Na briga sua com a vida ganhou. E você não conseguiu o que você queria. De fato, ele não morreu, mas ele ficou, em consequência da tentativa de suicídio, ele ficou com as pernas paralisadas e o braço esquerdo também paralisado. Portanto, ele fica na cama a maior parte do tempo. E depois que a mãe dele me falou sobre a sua experiência e que perguntou se eu poderia visitá-lo, eu disse: olha, se ele quiser receber minha visita, nós não nos vemos há 20 anos, mas se ele quiser receber minha visita, eu o visitarei. E ela disse: eu vou perguntar a ele, porque ele não está recebendo visita de quase ninguém, mas eu acredito que ele vai você e chamar você para me visitar, porque eu preciso conhecer alguma coisa sobre Deus e sobre a vida além da matéria. E eu sei que você está metido nesses negócios de espiritismo. Não é assim que o povo diz? Você está metido com esse negócio de espiritismo, né? Pois é, você está metido com esses negócios de espiritismo. Eu preciso que você me diga alguma coisa sobre Deus e sobre a vida além da matéria. Porque se eu não tiver isso, vai ser muito difícil eu ficar aqui.
na fisioterapia, eu vou me empenhar em várias coisas que me possibilitem ter movimento para eu tentar de novo. Porque eu não vou aguentar ficar aqui. Então, desde aquele momento, e já fazem 2 anos até hoje, eu tenho feito visitas regulares, e nos últimos meses tem sido mais importante para nós esses nossos papos, porque nós resolvemos escrever um livro juntos, contando um pouco da história dele, ao mesmo tempo em que nós fazemos uma espécie de apanhado geral a respeito de vida, morte, depressão, suicídio, espiritualidade e tudo aquilo que pode devolver ao ser humano sentido para viver. Porque na verdade a pessoa que tenta suicídio, esse meu amigo me diz, é antes de mais nada uma pessoa que já morreu por dentro. O suicídio é apenas uma concretização externa, mas na verdade a pessoa já está morta por dentro. E pensando nisso, eu fiquei me perguntando, olha, às vezes a vida chama você para uma tarefa. Ela berra, ela grita. E nós, enquanto estamos conversando, eu e ele, e às vezes eu levo o gravador, a gente grava nossas conversas, porque vão me ajudar na hora de redigir o livro, de escrever o livro. Ele fala muito sobre isso, que se ele tivesse encontrado um sentido para viver, ele não teria feito o que fez. E que esse livro possa ajudar outras pessoas a descobrir sentido. E mesmo que elas não leiam o livro, mas se alguém lhes disser, olhe, existe mais de uma opção. É possível trazer para a vida outras alternativas. É possível encontrar algumas saídas, porque na verdade, desistir é uma solução permanente para um problema que pode ser apenas de cidadão e de profissional. Por isso que a doutrina espírita ela é profundamente integral. Quando ela se aproxima de nós, às vezes eu digo assim, não somos nós que nos aproximamos da doutrina, é ela que vai chegando, né? Parece que de repente todo mundo ao nosso redor é espírita. Gente, uma vez você pode se informar do que está acontecendo ao seu redor, certo? Esse lado social é despertado e você fica muito atento para poder saber como estão as coisas ao seu redor. Lógico que você é uma pessoa muito interessada na ordem social, né, nas coisas. Então, ela estava muito interessada, né, na conversa, e aí ouviu quando a moça disse assim, é porque ainda hoje de manhã eu fui para o enterro de uma pessoa da minha família que desencarnou, estava muito doente, desencarnou há pouco tempo. Aí a menina do caixa, quando ouviu ela falar, disse assim, desencarnou, a senhora é espírita? Sou. Frequenta. Isso tem entrado, frequenta. Aí começaram a falar em espiritez. E aí eu vi, vocês têm umas artimanhas, são as suas senhas. Quando vocês falam desencarnado, é para dizer, sou espírita. Aí eu disse, não, que é isso? Na verdade, as pessoas gostam de se reconhecer, claro. É que existe uma coisa que a doutrina espírita precisava ter, que era uma nomenclatura, uma terminologia própria. Para ideias novas é importante haver linguagem nova, terminologia nova. E a doutrina espírita precisava de uma terminologia nova. Mas o mais importante do que reconhecer-se um espírita pelas palavras que usa, o mais importante era se reconhecer o espírita pela ação que ele tem. Orar, amigos, por mais que a luz seja bonita de ser vista, neste mundo ainda existe muita escuridão. Muita escuridão. Existe escuridão no sentimento, existe escuridão nas ações, existe escuridão no mundo astral. Existem seres despreparados que não conhecem o amor. Existem seres que se dedicam à maldade por ignorância, mas sim, se dedicam à maldade. E nós, que sabemos alguma coisa, oremos, vibremos por esse mundo, vibremos pela paz, vibremos por aqueles que estão próximos, vibremos por aquele que desconhecemos, vibremos pela vida neste planeta. Ela, mais que nunca, precisa de nossas orações. O mundo está vivendo hoje
uma espécie de guerra. Sim, mas não está apenas nas guerras consolidadas de povos contra povos, de gente contra gente em diversos países por aí afora. Não está apenas na violência que mata pessoas nas ruas. Não. Nós estamos vivendo também uma guerra de espíritos, de luz e trevas. Há seres que querem impedir a caminhada da humanidade. Também poderá se contagiar e fazer o mesmo ou alguma coisa parecida. Agir hoje é essencial. Não nos basta a iluminação apenas do conhecimento. É importantíssimo a iluminação da ação. E por isso, nesse instante, eu gostaria de pedir a todos que se levantassem um pouquinho das cadeiras. Quem puder, por favor. E podem dar uma boa esticada no corpo. Uma boa esticada. Muito bem, uma boa esticada no corpo. Agora eu quero pedir que vocês, um formato, cada um faz um par. Cada um faz um par com alguém. É muito importante que você tenha um par, tá? Fiquem em duplas. Todo mundo tem o seu par? Todo mundo? Agora eu vou pedir uma coisa importante. Tá todo mundo com par, né? É importante que vocês fiquem de frente um para o outro. Se você não conhece essa pessoa, cumprimente, saiba o nome dela. Se você já conhece, aproveite, dê um abraço, um beijinho. Ok. Agora eu vou passar uma informação para essa vivência funcionar. Observem, fiquem bem atentos, ouçam com bastante atenção. É o seguinte, mas por favor, vocês vão me prometer que só vão fazer quando eu disser já. Pode ser? Só vão fazer quando eu disser já, ok? Bom, vocês vão ficar daqui a pouco com uma mão fechada e uma mão aberta. Certo? Vocês podem escolher fechada à esquerda, aberta à direita ou o contrário. Fechada à direita, aberta à esquerda. Vocês escolhem. Aliás, podem fazer agora. Escolhe uma mão, fica com ela fechada e a outra aberta. Todo mundo assim, todo mundo. Tá? Uma mão fechada, outra aberta. Quando eu disser já, você, dos dois lados, vai, observe, só quando eu disser já, você vai procurar abrir a mão do seu colega. Não tem um colega que está aí com a mão fechada e outra aberta? Ok, então, quando eu disser já, todo mundo vai querer abrir a mão do colega que está com a mão fechada. Todo mundo está com a mão fechada ou aberta, né? Você vai querer abrir a mão do seu par de exercício, usando tudo o que estiver a seu alcance. Consiga abrir a mão do seu colega usando tudo o que estiver ao seu alcance. Vocês entenderam? Entendemos. Em 15 segundos, quando eu disser já, consiga abrir a mão do seu colega usando tudo que estiver ao seu alcance. 1, 2, 3 e já. Vai. Tempo, 15 segundos, tempo. Pergunta. Quantos conseguiram que o colega abrisse a mão? Mais de 50%, né? Eles são bons. Então, você vai ter umas perguntas para fazer para vocês. Vi gente fazendo assim, ó. Quase mordendo a mão do colega por desinfeliz. Pergunta. Quantos conseguiram através de força física ou cócegas? Força física ou cócegas? Ok. Aposto que todo mundo foi com força física. Quantos conseguiram através de outros métodos? Outros métodos. Ok. Que métodos outros foram esses?
Amor, só bebê. Beijou. Só Olhando. 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 O que mais? Pegando. Pegando a gente. O carinho. Olha, quando eu falei para vocês, consigam abrir a mão do colega usando tudo que estiver ao seu alcance. Poderia ser olhar, poderia ser pedir, abre sua mão. Poderia ser negociar. Olha, eu abro a minha, você abre a sua ao mesmo tempo. Vamos? Ou, que tal? Eu vou abrir a minha primeiro, você abre a sua. Tudo bem? Poderia ser carinho, poderia ser um abraço. Eu não estava falando apenas de a gente conseguir naturalmente. Não precisava ser naturalmente. Podia ser de qualquer jeito. Aí é interessante notar o seguinte: às vezes os nossos hábitos, as nossas ações antigas, interferem no nosso processo diante da vida, né? É bom lembrar que nós podemos ter muitas formas de conseguir as coisas na vida. Muitas formas. E quanto mais nós tivermos uma iluminação a partir de um pensamento moral consolidado, e por isso o Espiritismo é consolidado na moral cristã, este ser iluminado que veio ao mundo também espalhar iluminação, Jesus, que é o nosso mestre, veio também nos lembrar o seguinte: olha, há muitas formas para nós conseguirmos as mesmas coisas. Muitas ações podem ser usadas e não precisam ser as mesmas. Talvez fosse isso que ele quisesse dizer quando falava sobre ofereça a outra face. Oferecer a outra face não significa que alguém me agrida na esquerda e eu diga me bata na direita também. Não. Oferecer a outra face talvez signifique como eu respondo ao mundo, ao que o mundo me traz. O mundo me traz algo, eu não preciso responder da mesma forma. Eu posso, com a minha iluminação, agir de uma maneira nova, de uma maneira diferente. Se me mostram angústia, dor, violência, eu posso mostrar a outra face do amor e do perdão. Então, é possível nós mostrarmos outra realidade. E isso também depende da nossa iluminação. As nossas ações no mundo dependem da nossa iluminação. E mais do que isso, a doutrina espírita também nos diz: sempre haverá uma nova chance. Sempre. Sempre haverá uma nova chance. Se houve um deslize aqui e outro ali, não importa. Passou, isso já aconteceu, isso foi ontem. O mais importante é que você agora tem consciência e o teu amanhã já é diferente, ou melhor, o teu hoje, o teu agora já é diferente. Não importa quantas vezes você já errou. O que importa é quantas vezes você queira acertar de agora em diante. Isso sim importa. Quantas vezes você se compromete a agir na direção do bem. Isso sim. Não se conhece o verdadeiro espírita na codificação, nós vemos isso. Uma segunda chance. De novo, uma mão fechada e outra aberta. De frente para o seu colega. Quando eu disser já, consiga que o seu colega abra a mão, usando tudo que estiver ao seu alcance. 1, 2, 3 e já. 1, 2, 3 e já. Foi rapidinho, né? Tempo. Meus amigos, podem trocar um abraço com o seu par de exercício, fiquem à vontade. Vamos lembrar então: iluminação e ação. Que Deus nos abençoe e nos dê muita luz, hoje e por todo sempre. Obrigado de coração a todos. Muito grato. E quero dizer também que eu estarei na livraria autografando o livro Mudando para o Melhor, meu primeiro livro, e o meu CD, que o pessoal já tem aí à venda, né? São 14 canções, cada uma delas fala sobre algum tema importante para a nossa evolução, para a nossa iluminação. Uma música pela paz, uma música pelo valor da vida, uma música de amor a Deus, uma música
relacionada a libertar-se daquilo que nos prende, como libertar-se das drogas. Então, cada uma das músicas tem uma mensagem importante. E o livro Mudando para Melhor, que fala sobre transformações na nossa vida, usando programação neurolinguística e conhecimentos da espiritualidade. Estarei ali, então, na livraria, autografando para vocês. Lembrem que, às vezes, uma informação está sedenta para chegar à sua vida, mas é você quem tem que abrir a porta e dizer: entra. Né? Às vezes as informações estão nos cercando, querendo chegar até nós, e nós aqui estamos ainda com a porta fechada. Vamos abrir espaço para que as informações cheguem, vamos abrir espaço para que a iluminação chegue, mas, sobretudo, vamos agir. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado a todos. Mais uma vez. Muito obrigado. Gente, agora vamos fazer a nossa rifa, nosso sorteio da rifa, que hoje é a torta de limão, certo? Vamos ver quem vai ser o sortudo. E eu vou pedir a Cal para tirar um número aqui. Que número, Cal? 96. Vamos ver quem foi o sortudo. 96. Tem nada para 69. Kelly. Quem é Kelly? Nelly. Não é Kelly não, gente. É Nelly. N-E-L. É Nelly. Olha só, amiga aqui. São. Diga que amanhã vocês vão ter 5 obras e mais um disco de cal. Lembrando, gente, que amanhã termina. Idosos, papais, grávidas. Gente, não pode comer dentro do salão. E o silêncio é primordial. Então, as pessoas que estão do lado de fora, por gentileza, procurem fazer silêncio. Aqui dentro do salão também é necessário para os trabalhos, principalmente os de vocês. A concentração é primordial. Então, vamos aproveitar a palestra legal e a oração que ele fez e vamos mentalizar. E agora Antes da palestra, de calma mascarinha. é Filoglobo. Junta aí as carinhas, mesmo de Oh, meu Deus. Peraí, só um minuto para tirar a foto. Ação sua, mesmo que você se ache sem iluminação alguma. Observe isso. Às vezes a gente se acha muito pequeno.